Os exercícios com cálculos na aula de hoje são apenas uma desculpa para que o cérebro dos alunos tenha mais atenção e concentração. São habilidades importantes que fortalecem a memória de longo prazo. E é em busca dessa memória que a dona Ana tem se dedicado a atividades como essa há 2 anos. As minhas memórias estavam assim muito esquecidas, sabe? Não estava mais conseguindo nem gravar as coisas do dia a dia, né? E estava já partindo para aquele caso de memórias antigas prevalecendo e as atuais sumindo. O medo da dona Ana de desenvolver o Alzheimer aos 67 anos é o mesmo da dona Leni, que tem 62 anos. Ela suspeita que a mãe morreu com a doença. A minha mãe faleceu com 96 anos, né? Daí uns falam que é esclerose senil e tal, mas eu achei que mais que era já para Alzheimer, né? E então, por causa disso, falei, não, a gente tem que procurar ajuda, tudo que puder fazer, né? Para a gente, né? Vai ser melhor. O Alzheimer ainda não tem cura e também não é possível preveni-lo, evitar que ele apareça, porque na maioria dos casos atinge pessoas com predisposição genética. Mas por ser uma doença progressiva, é possível retardar a evolução, com acompanhamento médico e hábitos de vida saudáveis. Nos casos de Alzheimer que ocorrem mais cedo, os casos pré-senis, o componente genético familiar é ainda mais forte. Nessa área do cérebro que ainda não foi comprometido pela doença, que nós podemos exercitá-lo, desempenhá-lo de uma maneira a fim de evitar a progressão da doença. Então, atividade física, jogo de memória, dominó, ou seja, montar quebra-cabeça, fisioterapia, terapia ocupacional, todas essas atividades elas têm esse papel, não que essas atividades poderiam frear o processo patológico, mas sim ativar aquela recuperação cerebral, aquele mecanismo que ainda, parte do cérebro que ainda está funcionante. E é justamente para manter o cérebro ativo que nessa academia de ginástica mental são trabalhados 3 princípios com base na neurociência. Por exemplo, quando a gente apresenta uma novidade para o cérebro, algo que a gente não conhece, o cérebro precisa aprender. Ele está ativando novas redes neurais. Quando a gente apresenta novidade e variedade, coisas diferentes também, não é uma atividade só, ele, além de está ativando a novidade, ele está tendo que lidar com atividades diferentes e ainda a gente tem que colocar um terceiro princípio, que é o princípio do desafio. Tem que ter um desafio crescente. Então, não pode ser uma atividade muito fácil, porque senão é passatempo, senão é gostoso de fazer, mas a gente não está ativando essas redes neurais, porque se a gente já sabe fazer, elas já estão ativadas. Então, a gente tem que ter um desafio crescente. Tem que ser fácil, ir para o médio e ficando um pouquinho mais difícil. E outras coisas que podem ser feitas são as neuróbicas. São atividades que oxigenam o cérebro. Por exemplo, tomar banho no escuro. Ou então escovar o dente com a mão que você não tem o hábito de escovar. Ou fazer caminhos diferentes para ir de casa para o trabalho. Ou trocar simplesmente o relógio. Se você costuma usar no seu braço direito ou esquerdo, tenta inverter. Você vai ver que o cérebro vai ficar confuso. Esse 1 minuto de confusão é muito importante para ativar o cérebro. O diagnóstico tem que ser feito com outras doenças degenerativas também, dentre elas doença de Parkinson e várias outras formas de atrofias cerebrais. Existem também outras carenciais, déficit de vitaminas, depressão do humor, muitas vezes coexiste com o diagnóstico do Alzheimer, às vezes é difícil você diferenciar uma depressão grave da doença de Alzheimer, é um diagnóstico diferencial, e outras formas tratáveis de demência, né? Mas o médico tem que ficar atento em relação a esses sintomas todos, de deterioração cognitiva, que evolui para alteração comportamental e psicológica, e existem as drogas, né? As drogas próprias para tratamento da doença de Alzheimer.